E vamos de calor. Oi gente, eu sou a Sara, esse é o canal Livro Secreto e hoje eu trago pra vocês o vídeo de uma trilogia. Porque assim, você já sabe pelo título, não tô nem fazendo suspense nenhum. Mas é que eu já fiz a resenha do primeiro livro, tá? Só que ele tá no IGTV. E aí, eu tava com um problema seríssimo de coração em pensar assim, não, o primeiro tá no IGTV, os outros dois no YouTube. Não, gente, não vai estar rolando. Então, eu vou refazer em linhas gerais um pouco mais sobre o Príncipe Cruel e depois falar um pouco mais sobre as continuações. Então, o vídeo vai estar dividido em partes, óbvio, né? Na primeira parte, a gente vai falar sem spoiler sobre o Príncipe Cruel, a sinopse em geral, o que acontece de mais importante que não seja spoiler nele, e depois as minhas impressões. Quando a gente chegar na segunda parte, que é o Rei Perverso, sim, eu tenho o primeiro em inglês e o segundo em português, o terceiro ainda nem chegou. Quando a gente chegar na parte do Rei Perverso, aí a gente vai ter spoiler de O Príncipe Cruel. Fatalmente, gente, eu não vou conseguir falar muita coisa sobre... Tipo, eu só vou conseguir dizer se gostei ou não, praticamente, né? Se fosse sem spoiler do primeiro. Então, quando chegar na parte do segundo, se você ainda não leu O Príncipe Cruel, eu te aconselho não continuar. Assista só a primeira parte e depois volta aqui depois que tiver lido. E aí, como eu não tenho o terceiro, eu vou deixar aí na edição a capa dele, não sei de que lado, do Rainha do Nada, que eu também já li, e que quando chegar a parte do Rainha do Nada, eu vou precisar dar spoiler desse aqui. Então, o vídeo vai ser dividido assim. Então, vamos lá. O que acontece? Em Príncipe Cruel, se você não conhece, está dentro de uma bolha, saiu do coma, estava lavando o cabelo, não sabe a história de Príncipe Cruel, a gente tem aqui o mundo dos feéricos. E a nossa protagonista é a Jude. A Jude, ela tem duas irmãs, uma mais velha e uma gêmea. E ela vive na parte dos humanos do mundo, né? Ela vive na vidinha dela, porque ela é humana, né? E com os pais dela. E de repente surge um, sei lá quem, vindo da onde, um férico, vindo da puta que pariu, e mata os pais dela. Gente, eu juro por Deus, isso tá na sinopse, tá? Eu não estou dando spoiler, apesar de eu não ler sinopses, eu não sabia. Quando os pais dela morreram, eu levei um baita susto. Eu fiquei, será que eu li certo? Acho que eu não sei mais ler em inglês, aí li de novo. Mas estava certo. Ele mata os pais da Jude e leva as três irmãs para viver no mundo feérico. E aí a gente descobre que o cara que apareceu lá e matou os pais delas é o pai biológico da filha mais velha, da Vivienne. Obviamente ele não tem nenhum grau parentesco real com a Jude nem com a Taryn. E ele leva as três para criar com ele como se fossem filhas dele. Ele tem a esposa dele, eles têm um filho pequeno, o Oak. Bárbara, por favor, comenta aqui. Como é que fala o nome do irmão da Jude? Comenta aqui, por favor. Dá um help aí. Enfim, o Orvalho. O irmãozinho Orvalho mora lá no mundo feérico. Então, todo mundo é feérico, menos a Jude e a Taryn. Sim, a Vivienne também é. Né? Então, ela tem a orelha pontudinha, mas se não me falha a memória, ela é semiférica, então ela não é completamente diferente, assim, dos humanos. Ela tem algumas diferenças, mas não muitas. E aí a gente acompanha esta jornada e muitas aventuras atrapalhadas da Jude tentando se encaixar no mundo feérico, sendo humana e tendo um total de 0% de poder. Então, ela quer almejar um lugar no exército real, ela quer ser bem aceita e para isso ela quer demonstrar ter personalidade, ter força, e tudo começa a desgringolar loucamente porque o Cardan, que é um príncipe cruel, ele faz bullying. Ele faz bullying.
Então a gente começa a ver aí a história deles dois, como que eles vão precisar se unir para algumas causas, as aventuras dela, a relação dela com as irmãs, e aí a gente começa a vir para as minhas impressões. Essa irmã gêmea dela, meu Deus, ela falou pela primeira vez eu já tava invejosa e falsa. E dito e feito, essa irmã dela faz a gente passar todo tipo de raiva possível, porque ela é uma insuportável e ela é uma cobra. É isso que ela é. Então, Deus que me ajude, porque assim, o meu nível de paciência com ela estava se esgotando. Já cada vez que aparecia o nome dela, eu já queria já rasgar a página. Mas enfim, a gente vê aí a história se desenvolver. Esse livro não é uma fantasia adulta, não é. É uma fantasia mais jovem. E eu gostei, eu sou bem novata na leitura de fantasia, então me prendeu bastante. Cerca de 40% eu já estava bem envolvida, terminei rapidinho. E achei bom, achei bom. Teve uns plots aqui no final. A Jude, ela é um pouco estrategista. Ela aprendeu isso com o pai adotivo. Então ela planeja algumas coisas ali e que ela mesma não revela todo o plano dela. Então a gente sofre algumas surpresas no desenvolver da história. Aconselho demais quem quer ler um livro de fantasia rápido, que não vai te exigir uma grande, um grande engajamento para entender questão de mundo criado, nem nada. Ele tem essa questão bem reduzida. Agora, indo para o segundo rei perverso, tem que colar, porque a gente no grupo do Jeff, a gente fala tudo ao contrário. E aí agora eu já não sei mais o certo. Enfim, no rei perverso, a gente tem... tá certo. A pessoa que esquece. No Rei Perverso, a partir de agora, tem spoiler de O Príncipe Cruel. Por favor, se você não leu O Príncipe Cruel, pausa esse vídeo e vai ler. Depois você vem aqui. Por favor, estou te avisando. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, agora você já foi, né? Se você está vendo isso é porque você não foi ainda. Por que você não foi ainda? Vá ler O Príncipe Cruel. Agora, o Rei Perverso. Aqui a gente tem os acontecimentos pós-coroação. A coroação ela foi um evento muito peculiar. Foi a coroação sangrenta, que é o semelhante ao casamento vermelho de Goth. Então foi a coroação sangrenta. Foi um evento sangrento, onde muitas cabeças rolaram. A gente tem a consequência da coroação. Então, Cardo, ele é o rei agora, e tudo fez parte de um plano da Jude de coroá-lo, e ele não sabia disso. Então, a gente tem aqui ele como rei e ela como... Como é que é o nome mesmo do que fala? A mão. Ela é a mão. Então, ela fica ali sempre dando as ideias dela, né? Todas as decisões passam por ela também. Só que aí tem o plus de que ela comanda ele por 1 ano e 1 dia. E a gente está dentro desse tempo vigente aí de comando. E aí acontece que, na prática mesmo, quem está decidindo tudo é ela. Porque se ela falar faça, ele é obrigado a fazer. Porque ele é comandado por ela. Então a gente observa aqui ela sendo a mão e, na verdade, ela sendo como se fosse a rainha, né? Nas decisões e tudo, só que ela precisa deixar isso quieto, porque se descobrirem, aí vai ser um grande escândalo e tudo mais. Então aqui a gente vê mais brigas políticas e, para fins que só descobriremos no terceiro, o Cardan engana ela no final. Então, assim, é meio desesperador. Esse livro aqui também me prendeu muito a partir dos 40%. Eu acho que é uma coisa em comum entre os três, assim, cerca de 40%. Acho que o primeiro foi o que demorou um pouco mais, assim, cerca de 45% foi quando eu já estava de verdade engajada nele. Esse aqui foi um pouco antes e o terceiro foi o mais precoce de todos. Fiquei muito engajada. Eu só achei, assim, algo que me decepcionou um pouco nesse aqui.
E aí vem... Não é nesse, é no terceiro. Deixa pra lá. Corta isso na edição. Bom, as brigas políticas aqui bem legais, eu gostei. A gente conhece um pouco mais dos segredos da Taryn também, o porquê das coisas que ela fez, e ainda assim eu tenho muita raiva dela. Eu terminei a série com muita raiva dela, já dando spoiler do terceiro. Mesmo com algumas atitudes dela que possam ser um pouco mais louváveis, mas ainda assim eu terminei com muita raiva dela. É uma personagem difícil de engolir, muito difícil, e que tinha hora que me dava realmente raiva dela. Alô, alô. Continuei bem engajada. Aí eu fui pro terceiro, e a partir de agora tem spoiler do segundo. Tem spoiler do segundo. Então você precisa de verdade ter lido O Rei Perverso para poder continuar o vídeo, tá? Eu vou deixar aqui em algum dos lados, esse talvez, a capa de Rainha do Nada. Eu vou colocar em inglês, porque o primeiro estava em inglês, o segundo em português. Vou fazer um revezamento. Vou colocar Queen of Nothing. E aí, nesse livro, a gente começa com as consequências aos acontecimentos do segundo livro, onde Cardan se casa com a Jude e ela é exilada. Uma das coisas, né, que a gente tem que lidar aí é com o exílio dela. Ela precisa voltar pro mundo humano. E aí vem o nome, né? Rainha do Nada. Tipo, do que ela é rainha? Nada. Aí ela vai pra casa da Vivienne, que tá no mundo dos humanos. Vai viver lá com ela uma vida humana, relativamente normal. Até que a Taryn chega desesperada, precisando do quê? Ajuda. Porque ela só aparece mesmo pra pedir ou pra agir com facilidade. São as duas coisas que ela sabe fazer. Além disso, nada mais. Pois bem, ela surge precisando de ajuda e precisa que a Jude vá para um evento no mundo feérico, se fingindo passar por ela. E aí veio a troca de gêmeos, que eu sabia que em algum momento ia acontecer, porque eu tenho muita experiência em novela mexicana. Então, em algum momento elas iam trocar. Isso não ia passar despercebido. Não ia ser só uma menção à infância, blá blá blá. Então elas trocaram mesmo. A Jude foi pro mundo férico participar de um evento importante e a Terry ficou na casa da Vivienne esperando para fazer a troca. E aí ela fica algum tempo lá. Ela precisa, inclusive, se encontrar com o Cardan nesse evento. E tinham meses que eles não se viam. Lembrando que ela tá nesse período de 1 ano e 1 dia, né, que ela comanda ele. Ou seja, ela tá distante dele, ela não consegue fazer nada. Então ela tá putaça com ele, né, full pistola, e encontra ele nesse evento. Então trocam, mas ela tenta a todo momento parecer ser a irmã, precisa lidar com todo mundo, não consegue ir embora imediatamente, ela precisa ainda ficar uns dias lá. E aí ela vai descobrindo mais coisas que foram escondidas dela no período que ela ainda estava lá morando e que muita coisa ela não sabia. Então, assim, esse é o plot inicial do Rainha do Nada. E essa questão do exílio, dela estar longe, dela tentar ser a Taryn, né, no mundo feérico. E eu não vou contar mais nada porque eu não quero arriscar e dar spoiler para alguém que não tenha lido apenas o Rainha do Nada e está aqui no vídeo esperando eu terminar nessa saga. Então, o que acontece? Esse livro, ele teve um ponto que foi um pouco decepcionante para mim. Foi que eu esperava que esse plot inicial demorasse mais. Ela no exílio, ela tentando entender, juntar as peças. Eu achei que ia demorar mais, né? Eu achei que esse era um ponto que estava me pegando muito. E depois que ele foi resolvido, a história ficou um pouco menos atrativa para mim. Mas ainda assim, bem engajada e li até o final. Gostei do final, gostei muito. E estou preparadíssima para receber o meu livro do Cardan. Mas cadê a Amazon? Amazon.
Por quê? Me odeias? É o que eu quero perguntar. Porque assim, eu comprei na pré-venda e ainda não tem data. Não tem data. E eu tô assim, eu quero ler. Eu quero ler. É pra ele estar na TBR de dezembro, mas eu não coloquei porque eu não sei se vai chegar a tempo. Eu estou desesperada. Era só isso mesmo que eu queria dizer. Então, assim, conclusões da série como um todo. Eu gostei muito da série. Pode ser porque eu sou iniciante em fantasia? Pode ser. Pode ser quem já tem mais costume de ler fantasia fica um pouco decepcionado pela simplicidade da história e tudo mais, né? Mas eu gostei, foi uma série que me divertiu, eu achei bacana, gostei dos personagens, tive empatia por eles em vários momentos, torci em outros, então assim, foi um saldo bem positivo. E a partir do momento que eu tô engajada e que eu leio, eu começo a devorar. Então foi um atrás do outro até eu terminar e já teria lido o do Cardan se ele já tivesse chegado, né? Mas não chegou. Então o que podemos fazer além de esperar e chorar? Nada, né? Apenas esperar e chorar mesmo. Saldo positivo, né? Eu gosto da série. Para fins de toque, eu preciso resolver essa situação, porque assim, um em inglês, um em português, o Rainha do Nada vai chegar em português e o livro do Cada em inglês capa dura. Tipo, cada um de um jeito praticamente. Eu preciso resolver isso. O que eu tô mais perto de fazer é comprar o Príncipe Cruel em português, porque aí eu vou pelo menos ter a trilogia toda em português. Mas o que eu queria mesmo era ter todos em inglês capa dura. O box é lindíssimo. Meu amigo Marcos comprou. Inclusive a gente torceu junto. Ficou, vai Marcos, compra, aproveita que tá barato. Não comprei, não, porque tava ferrada? Sim, tava ferrada. Então o que eu queria mesmo era o box em inglês, capa dura, que é inclusive lindíssimo. Mas por enquanto temos cada um em um idioma, de um tamanho. Tudo bem que na minha estante as séries não ficam juntas, porque em alguma parte da tela aí vocês conseguem ver que ela é separada por cor. Então, de qualquer forma, a lombada deles não iria deixá-los juntos. É o que tem pra hoje, assim. Então, recomendo. Vá ler com a expectativa ajustada. Porque, assim, não é uma fantasia adulta, não é uma fantasia com ampla construção de mundo. Então, ajusta a sua expectativa para você não se decepcionar, tá? Mas é divertido, é leve, é fácil para você desestressar quando tiver lido alguma coisa mais pesada, algum tema mais difícil. Pega um negócio mais levezinho, né? O romance ele fica muito em segundo plano, a estratégia, a briga política, ela acaba tomando um pouco mais de espaço, pelo menos na minha opinião, e eu estou bastante acostumada a ler romance. Pode ser que para alguém que não gosta muito de romance, pareça um pouco focado demais no romance, mas para mim não foi. Então, eu acho bacana a forma que ela decidiu levar a aproximação deles. E é isso, gente. Fica aí a recomendação. Se você conhece alguém que possa gostar dessa trilogia, compartilhe esse vídeo, curte, deixe seu comentário. Se você já leu algum dos livros, diz o que você achou. Você já completou a trilogia, me fala quais as suas expectativas para o livro do Cada. Por enquanto, a galera Record não se pronunciou se vai fazer ele ou não. No momento, temos apenas ele em inglês. Então essa é a única maneira de ler o quarto livro, que se passa antes, durante e após a trilogia. Então, por favor, leia a trilogia inteira antes de ler o livro do Cardan. E é isso, fica aí a recomendação. Curte, comenta. Eu acho que eu já falei isso. Curte, comenta aí embaixo qual dos 3 livros você gostou mais, se você já tiver lido os 3, tá? E, antes de eu ir embora, eu não vou esquecer a dica do livro secreto. A dica de hoje é: esse livro foi escrito por um homem, tá? Então, se você ficou até o final, você tem a dica. A dica número não sei qual, porque eu não sei em que momento esse vídeo vai sair. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.